pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Futebol em Vermelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre a arbitragem, como ela vem prejudicando o Inter há bons anos já fazem bons anos. O Inter está sempre se metendo numa polêmica de arbitragem impressionante e sempre é a gente prejudicado. Raramente nós somos os beneficiados nesse esquema, né? Mas bom, isso é uma crítica à arbitragem em geral, não só a prejudicação que acontece com o Inter. Na verdade, todos os times do Brasil são prejudicados com a arbitragem de alguma maneira. O último Grenal, o Inter foi prejudicado, foi sim, o último Grenal de ontem. Tô gravando isso na segunda-feira, provavelmente vai ser lançado depois. Enfim, é incrível, é incrível. O Grêmio foi prejudicado, era para o Ronaldo ter sido expulso, o Inter teve pênalti não marcado, e o árbitro ainda para tentar se redimir expulsou um jogador do Grêmio numa falta que não era de expulsão. Isso é uma coisa impressionante. Eu quero discutir um pouco e relembrar alguns momentos que o Inter foi prejudicado. Afinal, esse é um canal colorado, né? Então eu tenho que falar um pouco do nosso Colorado. Então prepara o coração do torcedor colorado, porque a gente vai relembrar momentos dolorosos aqui no coração. Enfim, gostaria de pedir para vocês seguirem o canal aqui para me ajudar a realizar meu sonho de viver na internet. Nós batemos 100 inscritos recentemente, eu estou muito feliz mesmo, até porque eu comecei a gravar semana passada, então em uma semana a gente conseguiu 100 inscritos. Eu estou muito satisfeito, muito obrigado a você que se inscreveu e que está assistindo esse vídeo, de verdade, de coração. Um dia eu espero poder retribuir. Enfim, se você não é inscrito, se inscreva aí para não perder nenhum vídeo. Eu tô sempre aqui falando sobre o Inter todos os dias. Enfim, vamos começar, não vamos enrolar muito, até porque temos bastante coisa a discutir, bastante coisa mesmo. Embora eu tenha separado apenas 3 momentos aqui. Eu acho que tu, torcedor colorado, só com essas datas, essas imagens, consegue saber bem do que eu vou falar hoje, né? Bom, vamos de linha cronológica. Vamos começar aqui e vamos até o atual. Claro, com certeza teve mais escândalos, eu consigo lembrar de memória alguns, eu peguei alguns pra gente discutir, até porque o foco aqui hoje não é o acontecimento em si, e sim como que a arbitragem está roubando o protagonismo do futebol, não só do Inter aqui no Sul, do Inter do Grêmio, está roubando o protagonismo do futebol brasileiro como um todo. É assustador, é assustador. Bom, vamos lá. Aqui em 2005, teve 2 coisas cruciais mesmo. Bom, 2005, para quem conhece de futebol, lembra, né? Quem viveu também, que 2005 foi a máfia do apito, né? Por isso até o desenho, que o Corinthians saiu campeão daquela edição após uma manipulação de resultados jamais vista no mundo. Então, e quem foi prejudicado, né? Vocês têm uma chance. Para quem não sabe, o Inter foi prejudicado. Era o Inter que era para ter sido campeão daquela competição. Estava em primeiro, liderando, e após a reanálise e o reajuste dos resultados, a repetição dos jogos, o Corinthians se sagrou campeão. É uma coisa de louco, né? O Inter sempre sendo prejudicado e foi vice-campeão daquela edição. Mas aqui não foi só isso, não foi só esse escândalo que aconteceu. O Tinga, num jogo direto entre Inter e Corinthians, que se o Inter tivesse ganho teria sido campeão daquela edição, importante mencionar, o Tinga sofre um pênalti, né? Ele sofre um pênalti dentro da área, né? Óbvio que foi dentro da área, só que o árbitro da partida, ele interpretou como simulação. O pênalti foi claríssimo, eu não sei se eu posso botar o lance aqui, mas se tu não viu, olha o absurdo que foi aquele pênalti. Foi um pênalti claríssimo, todo mundo entende como pênalti, mas o árbitro ou não viu ou se fez de louco e não só não marcou o pênalti, como expulsou o atacante Tinga, porque já tinha um amarelo, deu outro por simulação e mandou ele pra rua. O Tinga obviamente ficou possesso, né? Mas não tinha muito o que fazer, não tinha VAR na época, né? Se tivesse, talvez, eu digo muito talvez, porque o VAR hoje em dia mais prejudica do que auxilia os árbitros, poderia ter sido diferente, né? Bom, 2005 dói um pouco. Eu confesso que eu sou de 2007, eu tenho 19 anos, né? Inclusive, minto, eu tenho 18, vou fazer 19 dia 13. Deixa uma mensagem de parabéns aí pra mim. Ou se inscreve, seria um bom presente, né? Seria um bom presente, fazendo um favor. Vai, eu mereço o esforço que eu tô fazendo. Enfim, então 2005, mesmo pra mim que não vivia, eu sinto um rombo no meu peito, uma injustiça que poderia ter sido nosso. A gente poderia ter sido 4 brasileirão. Temos só 3. Só não, né? É muita coisa de 3 brasileiros. Mas poderíamos ter sido 4. Bom, enfim, né? São ossos do ofício. O Inter sempre prejudicado em coisas assim. Bom, continuando aqui, né? Vamos avançar um pouquinho mais a nossa linha do tempo. Chegar em 2020. Que esse, embora doa muito no coração de todo Colorado, doa demais, é bem discutível, Pra quem não sabe o que aconteceu, né? Dando um contexto. O 2020 foi a pandemia, né? O Flamengo foi campeão do Brasileirão daquela edição e o Inter foi pro último jogo dependendo de si mesmo para ser campeão, dependendo da vitória, né?
Se vencesse, era campeão, simples assim. Mas não conseguiu o resultado. O Flamengo foi campeão. Mas nesse jogo, que coincidentemente foi contra o Corinthians está sempre envolvido nesse tipo de coisa, eu acho isso impressionante. Nesse jogo teve um pênalti marcado pela arbitragem, pelo árbitro do jogo, que marcou a penalidade em campo, né? E bom, como é que foi o pênalti? A jogada pela esquerda, numa tentativa de cruzamento, o jogador do Corinthians erra o tempo do carrinho, a bola bate na mão dele e o árbitro marca o pênalti. Mas, como tudo não são flores, isso aqui está aqui por algum motivo, foi anulado o pênalti do Inter por alegar que a mão do jogador do Corinthians foi uma mão de apoio. Aqui na época isso foi um absurdo, né? Um absurdo. Depois, posteriormente, vieram lances muito parecidos. E aí que eu pergunto, aí que eu contesto a arbitragem nesse lance, tá? Tudo bem, se tá no protocolo, tem que ter sido anulado. Mas teve lances parecidíssimos que foram marcados posteriormente. Do mesmo jeito que teve lances parecidíssimos que também não foram. E aí que tá. Aí que eu quero também entrar nesse vídeo aqui. Quais são os critérios da arbitragem? Os critérios, porque se dois lances iguais têm dois resultados diferentes, isso não é um critério. Isso aqui é o que o juiz tiver de humor. Ah, eu vou marcar aqui hoje eu vou marcar. Não acordei bem hoje, acordei com o pé esquerdo, meu café estava frio, não vou marcar o pênalti, não vou marcar. Do mesmo jeito que ele pode não marcar. E a gente não vai poder contestar nenhuma das duas decisões dele. Isso que é falta de critério, é isso que eu me digo. Se marcou, a gente vai contestar. Se não marcou, os outros vão contestar. Se sempre vai haver uma contestação, tá errado. Tem que ter um certo e errado. Vocês não concordam comigo? Eu acho que a maioria concorda. Claro, existem lances interpretativos. Isso é do futebol. Mas num lance como esse, um lance que é pré-escrito em protocolo, que deve ou não ser marcado, deveria ser um pouco mais criterioso, né? Ou pelo menos é isso que eu acho. Se lances iguais foram marcados coisas diferentes, eu acho que isso já responde na minha dúvida, né? Deveria sim ter um critério mais forte. Bom, e resultando, o Inter ainda teve um gol, nossa, esse gol, acho que a narração mais assustadora para mim na minha vida, o gol do Edenilson, no final do jogo, no finalzinho do jogo, que estava impedido, foi bem anulado, o Vanderia viu em campo, mas eu lembro de comemorar esse gol, sair quebrando tudo em casa e no fim ser anulado, certamente anulado, mas dói em todo o Colorado. Mas esse dos três que eu selecionei é o menos polêmico, claro. Eu só coloquei ele aqui por causa dessa questão do critério. Quais são os critérios? Se cada árbitro tem um critério, para que serve o protocolo? Não concordo? Enfim, né? Só que onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Eu estou claramente aproveitando o momento da contestação da arbitragem aqui após a final do Grenal, me desculpa, eu estou bem indignado com isso, inclusive, né? Embora... Bom, eu já vou explicar melhor, né? Vamos chegar para o que interessa, que é em 2026. Esse cartão aqui representa muita coisa, né? Eu coloquei ele aqui também para representar as falhas de expulsões que teve em todos os jogos, né, dessa final, os dois jogos. Porque no primeiro jogo o Arthur era para ter sido expulso numa agressão, uma falta, né? Não chegou a agredir, uma falta contra o Borré. Deveria ter sido expulso. Se o torcedor do Grêmio não concorda, tudo bem. Mas tu vai concordar comigo que o Ronaldo deveria ter sido expulso no início desse jogo do Grenal. E isso eu também concordo, deveria ter sido expulso. Eu não sei o que o Ronaldo pensou ali naquela hora. Eu não sei como é que o árbitro de vídeo também não chamou. Cara, não faz o menor sentido. Me desculpa, torcedor colorado que discorda comigo. Não me faz menos colorado ver aquela expulsão. Cara, o Ronaldo sem justificativa nenhuma. Ele parte pra cima do Amuso, ele dá um empurrão na cara do Amuso com a bola parada. A bola tava já na posse do Inter. Cara, sem justificativa. Ele deveria sim ter sido expulso, não foi, não mudou o resultado do jogo, mas não deveria ter sido. Se acovardou Rafael Klein, né? Por incrível que pareça, ao meu ver, com a partida horrorosa que o Rafael Klein fez, ele deveria ter expulsado. E deveria mesmo. Né? Mas isso mostra que ele realmente é um péssimo árbitro. Que ele é só ruim mesmo. Porque ele conseguiu também prejudicar ambos os lados. Continuando, enfim. Não é só isso que eu quero falar. Eu quero saber os critérios também. Essa partida teve diversas polêmicas, diversas mesmo. Eu vou focar em três na verdade. A primeira é o pênalti do Alan Patrick. Que muitos especialistas, muita gente estão dizendo que não foi pênalti pelo contato... Pelo contato na bola do jogador do Monsalve, que realmente teve um contato na bola, pelo chute do Alan Patrick na perna dele, que ele coloca a perna. Bom, o que eu acho? Claro, eu não sou especialista, isso é questão de opinião, também é um lance interpretativo, né?
Portanto que o Rafael tá em campo interpretou que foi pênalti, depois no VAR ele se arrependeu, né? O que eu acho? Eu acho que foi pênalti sim. Pode ser que não seja. Eu respeito a opinião de quem disser que não foi. Tem argumentos bons pra dizer. Eu acho que foi pela intensidade do lance e pelo momento. Cara, o Alan Patrick estava dentro da área, pronto pra chutar. Veio um jogador da frente e o outro de trás. O Monsalve fez uma carga ali. Tu vai dizer que não? Tu, torcedor gremista, vai dizer que não. Fez uma carga ali. Fez sim. Tudo bem, o Alan Patrick chutou, o Monsalve botou a perna na frente, botou a bola primeiro. Tá. Mas eu acho que pela intensidade do lance, ambos os jogadores ali deveriam ter sido marcados pênalti sim. Claro, isso é minha opinião. Eu posso estar errado, como eu posso estar certo. É um lance interpretativo. E mais uma vez a falta de critério mostrando para que veio, né? Impressionante. Em seguida desse lance, antes da análise do VAR, o VR deu um pisão no pé do Borré. Um pisão intencional, interpretado pela arbitragem como intencional. Até aí tudo bem. Poderia a arbitragem não ter interpretado como agressão. Mas interpretou. E como é que a gente tem tanta certeza disso? O árbitro, ao voltar do VAR, sinto muito, ele vai lá, puxa o amarelo, o cartão amarelo, pro VR e aplica o cartão. Até aí, parece normal. Ah, foi uma agressãozinha, dá um pisãozinho no pé. Foi pouca coisa, né? Mas é que tá. Qual que é o critério? A agressão não é vermelho? Não é vermelho direto? Não é isso que diz o protocolo? Não é isso que diz as regras do Gauchão, do Brasileirão, da Premier League, da Champions League, da Libertadores? Não é isso que diz? A agressão não é de vermelho direto? Qual que é a do amarelo? Por que teve um amarelo? Ele recebeu amarelo pelo quê? Se foi por agressão, tinha que ser vermelho. Não faz sentido isso que eu tô falando? Claro que faz. Gente, pelo amor de Deus. Isso daí, tudo bem, eu entendo que foi digamos, uma agressão de menor expressividade. Não machucou o Borré, ele só deu um pisão. Mas ele agrediu, ele teve intenção e o VAR entendeu isso. O VAR entendeu que ele agrediu o Borré, mesmo que pouco, né? Entre muitas aspas, agressão é agressão. E o árbitro deu amarelo. Qual que é o critério? Se agressão é expulsão, esse amarelo veio da onde? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não tô louco, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é protocolo, é regra. Eu fui até conferir a regra depois disso. É regra. A agressão é cartão vermelho. Vermelho. De onde é que surgiu o amarelo? Enfim, continuando, né? Para um lance que beneficiou o Inter, né? De certo modo, né? Até porque o jogo já estava decidido, já estava 4-0 no agregado com o Grêmio. E outra coisa, rapidinho, antes da gente ir para essa polêmica, o Grêmio já ia ser campeão de qualquer jeito, gente. Desculpa, Colorado, que tinha esperança. Eu também tinha. No jogo eu tava gritando, tava berrando, postei um monte de coisa no Instagram, puta cara. Desculpa, palavrão. Mas enfim, a gente acreditou até o fim. Só que a arbitragem manchou o título que podia ter sido glorioso pro Grêmio. Podia ter sido um jogo justo. O Inter tendo chances, poderia ter sido. Só que a arbitragem tomou o protagonismo e é isso que eu reclamo. Eu não tô reclamando aqui, o Grêmio, parabéns. Parabéns ao Grêmio. Foi superior ao Inter no primeiro jogo, tão superior que fez 3-0. 3 gols incontestáveis, ao meu ver. Ao segundo jogo, veio retrancado, como deveria ter vindo. Muito bem, muito bem. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Luiz Castro, os Carlos Vinícius, a Muso, fizeram excelentes partidas. Não tem nada a reclamar sobre isso. O que eu reclamo é o protagonismo, que foi roubado do Grêmio para a arbitragem. Hoje, no Brasil, não se fala em maioria do título do Grêmio. Se fala sobre a má gestão dessa arbitragem. Eu acho isso impressionante. Eu tô vendo aqui agora, eu tô conversando demais. Bom, vamos continuar isso aqui. Bom, e só finalizando aqui essa questão de 2026, cara, no final do segundo tempo teve um pênalti marcado pro Inter e o jogador do Grêmio expulso. Eu não lembro quem é, mas teve um jogador do Grêmio expulso num lance que, honestamente, aquilo ali era pra expulsão? Gente, tudo bem, ele botou a mão na cara do Borré, fez o pênalti. Não foi uma mão intencional, ele não deu um soco na cara do Borré, ele foi proteger e deu uma mãozada na cara do Borré. Era pra amarelo, gente, era pra amarelo sim, ele não agrediu o Borré, não teve nem intensidade pra agressão, pra ser considerado uma agressão, ele não agrediu. Aquilo ali era pra amarelo e pênalti. Só que ele expulsou. Por que ele expulsou? Hein, Klein? Ele fez isso pra tentar minimizar a merda que ele tinha feito durante todo o jogo. Isso daí é claro pra mim, é claro. E, gente, mais uma vez, precisava disso. O Grêmio precisava disso, da ajuda da arbitragem. Cara, eu acho que quem mais se prejudicou nisso foi o Grêmio. Porque o Inter já entrou com a derrota nesse jogo. Não a derrota no jogo, né? Sem o título, não ia vencer o título. O Grêmio já era campeão. O Grêmio precisava disso. Eu acho que mais prejudicou a péssima arbitragem o Grêmio do que o Inter.
Entende? Entende o que eu quero dizer? Pra sempre a gente vai lembrar. Tem petição nesse exato momento da Baldasso TV correndo pro Inter não mais participar do Campeonato Gaúcho. Olha o tamanho que isso está tomando. E daí vão dizer, é choro. Vai ter gente, sempre tem. Mas eu pergunto pra ti, torcedor do Grêmio, sensato. Se fosse o contrário, não sei, tu não tomaria, qual decisão tu tomaria? Me diz. Deixa aqui nos comentários. Eu adoro responder comentário. Ultimamente eu tô sendo mais xingado que o normal desde que eu comecei esse canal. Eu tô adorando, eu adoro responder xingamentos, gente. Então, se tu quiser me xingar, tu me xinga. Xinga na minha cara, eu vou te responder. Mas vai lá no Instagram. No Instagram é melhor de me xingar, que eu tô sempre mais atento lá do que no YouTube. O YouTube não me notifica direito as coisas. Eu prefiro que tu vá lá no Instagram, que todos os comentários que aparecem, eu vou lá e xingo todo mundo. Xingo. Tu vai me xingar? Pode xingar, mas eu xingo de volta. Pode ficar ligado. Então tá, gente, muito obrigado. E me desculpe pelo tamanho desse vídeo, não queria que isso tomasse essas proporções. Eu só queria comentar pela pressa na arbitragem como ela vem roubando o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos. Enfim, eu agradeço a tua visualização. Se puder se inscrever, me dá esse presentinho de aniversário. Ó, tô te pedindo. Torcedor gremista, tu que gosta de odiar alguém, vem me odiar. Eu sou bem odiável quando eu quero ser. E eu vou ser pior. Agora que eu tô, desculpa a palavra, puta da cara com esse jogo desse último Grenal, eu vou encher o saco de vocês gremistas. Eu sou uma pessoa imparcial, uma pessoa justa, mas eu também gosto de provocar. Tudo bem? Muito obrigado pela sua visualização e até mais.